Olá pessoal, dando continuidade aí, né, ao CAPS, nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades do CAPS através da portaria 336/2002, tá? Nessa portaria nós vamos ver os atendimentos que o CAPS dispõe, né, enquanto serviço, e daí nós vamos trabalhar também a questão de algumas supervisões, das quais nós já até falamos sobre elas. Então, nós temos aí atendimento individual e atendimento em grupo, tá? E vocês observem aí também a questão do atendimento à família, né? Então, veja que o CAPS, ele dispõe, né, desses tipos de atendimento, atendimentos nos quais nós vamos ter, através de consultas, né, com os diversos profissionais que estão no CAPS, como também atendimentos em grupo. Esses atendimentos em grupo, ele tanto pode inserir os pacientes, especificamente, pode inserir a família e também pode inserir a família juntamente com os pacientes. Tá? Quando a gente for ver grupos terapêuticos, que é o nosso próximo conteúdo, nós vamos ver essa questão da importância desses grupos terapêuticos com relação principalmente à família. É através desses grupos que muitas vezes um familiar observa que o parente do outro familiar está melhorando e ele já está realmente fisicamente e mentalmente esgotado, já está querendo, como se diz, abandonar o paciente mesmo. E daí ele observa que se o do outro está melhorando, o dele também pode melhorar. Tá? Então cria-se aí uma esperança no sentido de que da melhora do paciente, né? Da melhora do seu parente, certo? Então o atendimento em grupo, ele trabalha muito essa questão da escuta, da forma de se expressar e muitas vezes da mudança de pensamento, principalmente quando a gente trabalha aí o grupo de família. Outro tipo de atendimento que nós temos aí, né, no CAPS, são os atendimentos comunitários, né? Esses atendimentos, as atividades comunitárias. Essas atividades comunitárias, nós tentamos trabalhar a questão da reinserção social, né? Onde a gente leva os nossos pacientes a participarem, né, de vários grupos que cada município dispõe, né, grupos de idosos, grupos de jovens, outros grupos de igreja, né? A gente também realiza juntamente com esses grupos, ou então dentro do CAPS, a questão das datas comemorativas, então Páscoa, São João, Carnaval. Nós estamos sempre trabalhando isso na mente do paciente, né? Isso faz parte da inserção social, certo? Então, de preferência que seja junto com outros grupos, mas caso a gente não disponha desses outros grupos, nós fazemos esse trabalho dentro do CAPS, mas sempre comemorando aí essa questão de datas comemorativas, tá? Nós temos também como atividades da portaria 336 as reuniões de organização do serviço. Essas organizações de reunião do serviço, nós já falamos, né, quando nós comentamos a questão do PTS, né, que é o projeto terapêutico singular. O projeto terapêutico singular, né, ele deve ser feito quinzenalmente em reuniões com toda a equipe, isso segundo a portaria, né, do CAPS. Só que, como eu já falei para vocês, infelizmente a gente nem sempre consegue fazer
essas reuniões devido à carga horária de alguns profissionais e a demanda muito grande desses profissionais, tá? Então, essas organizações do serviço, elas são feitas para organizar a estrutura, para organizar o funcionamento, para ver onde devemos melhorar, para ver onde estamos bem e devemos continuar, tá? Como também a realização do PTL, né, do Projeto Terapêutico Singular dos pacientes, tá? E daí nós temos a supervisão clínica e institucional. A supervisão clínica, pessoal, é assim, de acordo com a portaria, todo CAPS, quando ele está iniciando, ele deve ser acompanhado por supervisores. Esses supervisores irão trabalhar no sentido de orientar os profissionais, como eles devem se comportar, orientar com relação a determinados transtornos, orientar com relação à estrutura física, a materiais, a equipamentos que devem estar, né, dentro do CAPS. Só que essa supervisão, ela também depende muito do gestor municipal, porque na realidade quem financia essa supervisão clínica é o gestor municipal. E a portaria ela orienta que o supervisor ele acompanhe o CAPS que está iniciando por 1 ano ou no máximo 2 anos, né? Então essa questão de tempo de supervisão clínica, quem vai realmente proporcionar e direcionar é justamente o gestor, já que ele que financia, tá? Então, assim, por exemplo, nós do CAPS, né, quando abrimos o CAPS, nós tivemos supervisão por 1 ano e meio. Um dos nossos supervisores era o psicólogo Dr. Carlos Prado, muito conhecido aqui na nossa região, e doutora Angélica, conhecida, psiquiatra, né, conhecida lá pela região do Iguatu, tá certo? Então, eles nos supervisionaram, eles nos orientaram com relação, né, à estrutura, a pacientes, eles muitas vezes trabalhavam o projeto terapêutico singular dos pacientes com todos nós profissionais, então, assim, foi um grande aprendizado, tá? Com relação à supervisão institucional, são os técnicos do Ministério da Saúde que eles vêm até o CAPS para fazer, para ver realmente como é que o CAPS está funcionando, né? Não com relação a descredenciar, a fechar, como a gente viu no PNASH, né? No Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares Psiquiátricos. A supervisão institucional ela vem realmente para ver como é que nós estamos trabalhando, para orientar como é que deve ser esse atendimento, a melhora do serviço, tá? E daí ela não há um período como é que eu posso dizer? Não há um período datado, não seria isso, né? De quanto em quanto tempo, certo? Mas eles, volta e meia, eles podem vir 1 vez ao ano, 2 vezes ao ano, pode passar 1 ano sem vir e vir no próximo, tá? Mas veja que essa supervisão institucional, ela acontece e ela é feita por um técnico do Ministério da Saúde que vem até os CAPs, e daí ela analisa tudo, né? A questão de recursos financeiros também, tá? E materiais, ok? Então, essas são as atividades mais trabalhadas dentro da portaria 336. E daí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos medicamentos. Nós já tínhamos citado alguma coisa e agora nós vamos nos aprofundar. Todo CAPS, né, ele, de acordo com a nova resolução, ele deve ter uma farmácia dentro dele, tá? Então, que farmácia seria essa? A farmácia dos medicamentos controlados. Então, para evitar que os medicamentos controlados fiquem na farmácia do município, né,
e a gente tenha um controle maior, então orienta-se que essa farmácia ela esteja dentro dos muros do CAPS, até pela questão da facilidade, né, do acesso dos pacientes, assim que saírem da consulta com o psiquiatra, pegarem suas medicações controladas. Tá? Isso serve também para um controle nosso. Por exemplo, nós temos, isso é realidade, né? Nós temos alguns profissionais que não controlam essas medicações, né? Que já têm por nome controladas, mas eles acabam dando a um paciente, a alguém que pede, né, determinado medicamento, e daí eles vão dando as receitas de modo descontrolado, tá? E daí, muitas vezes, as pessoas acabam estocando essas medicações em casa, porque elas pedem para diversos parentes, né, e o profissional, o médico, ele vai prescrevendo, tá? E daí, muitas vezes, outro paciente, quando precisa, já não tem mais esse medicamento porque alguém está estocando em casa. Para ter esse controle, né, existe dentro da farmácia do CAPS, né, o farmacêutico que vai ter um cadastro. Através desse cadastro, ele vai ter um controle dessas medicações, porque ele vai saber mensalmente que pessoas, né, que pacientes levaram determinadas medicações, a quantidade que eles levaram, né, se dava por 1 mês, para 2 meses, para 3 meses, certo? Assim como dizia na prescrição. Tá? Algumas farmácias do CAPS, mesmo que na prescrição tenha por 3 meses, mas elas criam rotinas até para controle dessa medicação, que só é entregue por 1 mês, certo? Então, só recapitulando, a importância da farmácia de medicamentos controlados ser dentro do CAPS é por questões de acessibilidade do paciente, é por questões de controle desses medicamentos através de um cadastro que é feito dentro da própria farmácia, tá? Com relação a nós da enfermagem, nós também temos que ter um cuidado com relação a esses medicamentos de pacientes que estão em sistema intensivo e semi-intensivo. Uma das nossas atividades é realmente o controle desses pacientes, né, com relação à medicação, para que esses pacientes façam uso dessas medicações. Então, assim, no início do mês, nós fazemos uma lista dos medicamentos controlados dos pacientes que estão sob a nossa responsabilidade em monitoramento intensivo e semi-intensivo. E daí entregamos à farmácia do CAPS, ela nos entrega de volta esses medicamentos, tá? E daí a gente acomoda esses medicamentos num armário fechado com chave no posto de enfermagem e vamos distribuindo para os pacientes diariamente, tá? E entregando aos responsáveis ou ao próprio paciente, isso vai depender da rotina do CAPS, nos finais de semana e feriados e os que tomam medicamento à noite, tá? Também é responsabilidade da equipe de enfermagem a questão de alguns medicamentos básicos que alguns pacientes em monitoramento intensivo e semi-intensivo usam, né? Medicamentos do tipo para pacientes que fazem uso, que têm patologias como diabetes, hipertensão, outras patologias, né? Para medicamentos de urgência, né? Inflamatórios, e outros tipos de medicamentos básicos, né? Dipirona, paracetamol, certo? Então, o que é que acontece? Assim como a gente faz uma lista dos medicamentos controlados, a gente também faz uma lista dos medicamentos básicos, que são esses medicamentos que vão para a estratégia de saúde da família. E daí a gente entrega também à farmacêutica do CAPS e ela providencia esses medicamentos básicos e
nos entrega e a gente armazena esses medicamentos em outro armário, também trancado, tá certo? Então, no mínimo, nós devemos ter no posto de enfermagem 2 armários trancados, tá? Um para os medicamentos controlados e outros para os medicamentos básicos, certo? Então, é nossa responsabilidade manter esses medicamentos fora do alcance de outras pessoas, tá? Caso os armários não sejam fechados, o posto de enfermagem tem que ficar fechado. Só quem pode ter acesso ao posto de enfermagem são os profissionais de enfermagem, certo? Então, por isso que na farmácia do CAPS nós vamos encontrar os medicamentos básicos, mas esses medicamentos básicos só existem porque são pedidos pela enfermagem, porque nós temos os pacientes que fazem uso deles, né, e para qualquer outra necessidade. E tem os medicamentos excepcionais, que são os medicamentos controlados, que são de uso dos pacientes em monitoramento intensivo e semi-intensivo, como também da população em geral, certo? Então, veja que com isso, né, a farmácia sendo dentro do CAPS, nós temos um controle maior com relação, né, à entrega desses medicamentos, tá? E daí nós temos, né, para encerrar aí o CAPS, o conteúdo do CAPS, nós temos aí os nossos parceiros no tratamento, né, que nós temos aí a família e a comunidade. Tá? Com relação à família, nós já vimos que a tríade do tratamento ela é composta por medicamento, terapia e família. Então, a família, pessoal, ele nos dá esse suporte, tá? Assim como ele precisa também de um suporte, ok? Com relação à comunidade, nós devemos trabalhar a questão do preconceito para que a gente possa, né, trabalhar com os nossos pacientes a questão da reinserção social. Então, a comunidade, na comunidade nós podemos trabalhar dentro de vários setores, como a escola, tá? Como os agentes comunitários de saúde, como palestras educativas, certo? Como palestras em grupos. A gente está sempre trabalhando essa questão do preconceito e mostrando que a comunidade ela pode sim abraçar o paciente com transtorno mental, né? Logicamente que nós só iremos inserir na sociedade os pacientes que estão em estado de manutenção e estabilidade. Tranquilo? Agora a gente vai dar entrada, né, vai falar um pouquinho sobre outros tipos de serviços com relação à rede de saúde mental, com relação à RAPS, tá? Mas vocês irão ver que todos os serviços e os programas que nós iremos ver estão ligados ao CAPS. Por quê? Porque uma das funções do CAPS é a organização da rede de saúde mental, da rede psicossocial, tá? Ele é a porta de entrada. Então, só existe uma rede de saúde mental no município porque ele tem um CAPS que vai direcionar, que vai organizar esta rede.